Porque nós sabemos que nós nos revelamos a partir do relacionamento e da intimidade. Uma série de relacionamentos que só começam, mas ele não aprofunda. Então, a maior parte das relações hoje são superficiais, né? Inclusive nas casas, na própria família, as relações estão superficiais. O que é isso? A relação superficial, ela é a falta da intimidade. Então, nós vamos ter 4 níveis de intimidade. Nós vamos ter a intimidade física, a intimidade emocional, a intimidade intelectual e a espiritual. Então, para algumas pessoas, por exemplo, você vai super bem, você vai lá para a igreja, então você tem uma vivência espiritual e acabou ali. Você tem uma experiência espiritual, às vezes um nível de intimidade, profundidade de encontro, que você vai ter insights maravilhosos ali que talvez você não vá ter com outra pessoa. Hoje, infelizmente, até nos encontros amorosos, a gente tem um nível de intimidade profundo no físico. Então, assim, como que você começa uma intimidade física? No aperto de mão, aí depois você abraça. E hoje em dia você tem os relacionamentos sexuais, por exemplo, que é uma intimidade física, mas não tem nenhum envolvimento emocional. Não tem nenhuma conexão intelectual, você não conversa com aquela pessoa, você não tem conexões de ideias, você não consegue ter insights com aquela pessoa e minimamente espiritual, né? Não existe um propósito maior naquela relação. As relações significativas e que fazem o ser humano realmente transcender e florescer são as de maior intimidade. Então, olha que interessante, né? Todos nós temos a maior carência e desejo. O ser humano, ele almeja por um relacionamento íntimo, profundo. Por quê que nós temos essa semente plantada dentro da gente? Porque nós sabemos que nós nos revelamos a partir do relacionamento e da intimidade. Por quê? Quem vai revelar quem é você é a outra pessoa. Por exemplo, você começa a se relacionar com uma pessoa, de repente você começa a sentir algo que você não sentia por outra pessoa. Ou um amor, ou um ciúmes. E você fala, caramba, essa pessoa tira de mim um ser que eu não sabia que existia. Entende? Então, assim, você pode perceber que todas as relações são assim. Com algumas pessoas você sente uma raiva lascada, a pessoa nunca te fez nada, mas você fala, puxa, eu não vou com a cara dessa pessoa. Até brinca, falar, meu santo não bate com isso, dela, né? Mas aquilo te incomoda e esse incômodo faz você olhar para você, você fala, caramba, de onde vem isso? Não é possível, não pode ser da pessoa. É a nossa projeção. E a partir do momento em que você olha para isso, percebe aquilo que está gerando dentro de você, você não sabia, vai investigar e você fala, puxa vida, eu tinha isso dentro de mim, eu descobri isso e esta energia eu posso usar para alguma coisa que seja positiva. Então, o ser humano, ele se torna um alquimista da própria energia a partir do momento em que você não tem medo de enxergar aquilo que você tem, que às vezes a gente tem medo de olhar para a nossa raiva, às vezes a gente tem medo de olhar para os nossos medos, porque a gente aprendeu que isso é ruim. E por medo de se revelar, de se autorrevelar, a gente impede os relacionamentos. E no fundo, olha só qual é o problema disso. No fundo é que todos nós ficamos carentes, emocionalmente, ou espiritualmente, ou intelectualmente e tudo mais, quando nós nos afastamos das relações. Então você vê que hoje está todo mundo meio armado, entende? A gente já julga a pessoa, nós já não queremos mais nos relacionar, ninguém quer sofrer, então ninguém quer começar... Ninguém quer fazer novos amigos. Isso. Eu tenho uma preguiça. A gente tem uma série de relacionamentos que só começam, mas ele não aprofunda. Então, assim, tem gente que vicia, por exemplo, sabe naquele comecinho de namoro, que você tem uns beijinhos, que você sai, que você... Aí quando a coisa começa a aprofundar, aí a pessoa já não quer mais, porque ela fala, então é que eu não queria compromisso. Gosta só da paixão, da diferença, da... Isso, ele não quer a responsabilidade. Rotina, né? Exato, porque, na verdade, existe um desejo de querer se aprofundar, mas ao mesmo tempo um medo lascado. Esse medo lascado é o medo de amadurecer, porque o compromisso ele vai trazer a responsabilidade, você vai ter que ser responsável por aquele vínculo. Isso significa seguir algumas regras, e você não está afim de seguir regra, criança não segue, não quer seguir regra, regra é chata. O adulto ele já entende que a regra foi feita para ser obedecida, para você preservar o outro. A regra é uma questão de respeito para você preservar a relação, né? E isso exige conversas difíceis.
né? E as conversas difíceis, eles vão gerar intimidade, do tipo, eu vou perguntar, o que te incomoda? Aí você vai dizer, ai, eu vou contar isso que me incomoda, eu tenho vergonha. Ele vai descobrir as minhas fraquezas, ele vai descobrir quem sou eu, né? Eu vou me sentir nua no sentido da alma, né? Eu vou mostrar as minhas fragilidades e eu tenho medo. Mas a partir do momento que você que é casada e tudo, que você conta pro teu marido aqueles seus maiores medos e você é acolhida neles, você fala, cara, nem me matou, fortaleceu a nossa relação, ele vai me respeitar mais ainda porque ele já me conhece e vai me ajudar a enfrentar os meus medos. Porque é para isso que serve relação. A intimidade, ela vai trazer, por exemplo, para o casal, o desenvolvimento. Então, assim, o desenvolvimento, por que as relações existem, qual é o propósito das relações e por que elas se permanecem? Porque tem relações que permanecem. As relações que permanecem, independente de serem amorosas ou profissionais, você pode ver as pesquisas sobre retenção de talentos numa empresa e desejo de estar naquela empresa, não é o maior salário, mas é a percepção do funcionário do quanto ele cresceu como ser humano e como profissional naquela empresa. E nas relações humanas é a mesma coisa. A gente fala assim, cara, essa pessoa, sou amiga dela há tantos anos, olha como nós crescemos, olha como nós mudamos, olha como nós estamos melhores. Essa pessoa tira de mim o meu melhor. Entendeu? E no relacionamento do casal é a mesma coisa. Então é isso que eu preciso, por exemplo, identificar numa pessoa, se ela tira o meu melhor. Se essa pessoa não tira o meu melhor, eu jogo pra lá? Tipo assim? Então, a relação da intimidade, né, para você sair das... O que é a relação superficial? Só para você identificar aí na sua casa, se você tem isso. É aquele tipo de relação que você não consegue passar da conversa do tipo assim. E aí, Bárbara, tudo bem? Você fala, tudo. Acabou a conversa. Ou então, e o trabalho, como tá? Tá indo. Acabou a conversa. Você não consegue sair desse nível de conversa. A pessoa te dá uma resposta que acabou a conversa, é você entendeu? Monólogo, quase. Isso, do tipo, eu não tô afim de aprofundar, eu não vou dar detalhes pra você. Sabe aquelas conversas de academia? E aí, amigo, tudo bem? Tudo. E aí, vai indo. É isso aí. Aí, força aí. E fica assim, você não consegue passar dessa barreira. E isso acontece muitas vezes com adolescentes. Então, os pais que têm adolescentes, eles têm essa barreira natural por conta da adolescência. Ultrapassar essa barreira requer investimento, porque toda relação precisa ser regadinha. Então, você não pode ter trocentas relações. Você vai escolher, que é aquilo que a gente está falando, você vai escolher qual é a plantinha que você quer regar, porque você vai ter que investir o seu tempo, a tua energia e o teu interesse. Porque amar dá trabalho. Porque amar significa trazer angústia junto. Você vai ter que sentir angústia. Porque a partir do momento que você ama um bichinho, ama alguém, você vai sentir angústia. O que é isso? Se você tem um pet na tua casa, você não tem filho, mas você tem cachorrinho. Se esse cachorrinho ficar doente, se esse cachorrinho ameaçar de morrer, você tem um treco. A angústia de não saber se essa criatura vai viver, vai morrer, se vai alguma coisa ruim, se está sofrendo. Esse sofrimento que você tem, porque você ama e se importa, isso vem junto com o amor. E isso é incômodo, entende? As pessoas não querem sentir isso, elas não querem o sofrimento que vem junto, mas não tem jeito, faz parte do pacote. Então, o amor, ele vai te trazer toda a alegria e felicidade de você poder fluir nessa energia, porque nós somos seres amorosos e nós precisamos de pessoas para canalizar o nosso amor. Então, por isso que é muito bom para quem mora sozinho ter um pet, porque pelo menos um canal de energia, alguém para cuidar, a gente precisa ter, porque ele é a desova, vamos dizer assim, da nossa energia do amor, precisa ter um receptor do nosso amor, porque nós já recebemos. Você entender que você não está sozinho, você tem alguém ali para trocar. Isso. Quanto mais gente você pode ajudar, oferecer o seu amor, através do seu sorriso, através de uma palavra de amparo, melhor fica para você, porque você está distribuindo ainda mais aquela energia que já é infinita. Então, você está dando vazão para mais seres.
Ô, Mary, me diz uma coisa. Quais são os sinais, assim, de uma relação superficial? Tanto na casa, na família, quanto de uma amizade? Ótimo, adorei essa pergunta. Quais são? Isso, porque lembra que eu falei que nós temos 4 níveis de intimidade. Então vamos supor que você conhece uma pessoa, começa a se relacionar, já logo você sai, vamos supor, pegar um relacionamento amoroso aí, conhecer um gatinho, não sei o quê, sai, já começa a beijar, tem a relação íntima e você volta para casa e você sente um vazio. Você fala, puxa, foi legal, mas parece que não me preenche aquilo. E você não consegue a conexão emocional, você não consegue conversar com essa pessoa com quem você ficou no nível mais espiritual, você não consegue estabelecer essa relação. Então, o que acontece? Que a sua alma fica com fome. A alma, ela se alimenta dessas sensações, desses alimentos. Então, às vezes, você pode estar bem alimentado na questão física. Alguém te abraçou, alguém te beijou, alguém te acolheu ali fisicamente. Porém, você vai sentir falta das outras coisas. Então, é importante que nós tenhamos uma consciência desses 4 níveis. Que tipo de conversa me alimenta? Que tipo de assunto me instiga? Com que pessoa eu me sinto bem, que o tempo passa rápido e quando eu vou embora eu falo, ai, que pena. E que eu tenho vontade de falar de novo, quero encontrar essa pessoa de novo. São alguns sinais que você consegue perceber. Isso. E quando você percebe, cara, eu gosto dessa pessoa, pergunta para você mesmo, o que esta pessoa me traz? O que ela me faz sentir, de que forma ela me alimenta. Porque nós temos que entender, gente, que relacionamento não é só você abraçar e beijar. Ele tem outros níveis. Sim. E a gente não entende isso. Tem alguns amigos, cara, que você vai ter, assim, conversas profundas, filosóficas sobre a vida. Aquela pessoa te alimenta naquele nível. Sim. Então você fala assim, poxa, eu tô alimentada nesse sentido. E o emocional é aquela amiga que você abre o coração quando tá tudo dando errado. Você fala, ai, amiga, né? a amiga não precisa nem abrir a boca. Mas você chora, você desabafa, você confia nela. E assim, o fato dela te amparar afetivamente, já tá bom. E você falando, é muito incrível, porque é exatamente isso, você sente isso, né, com um amigo, tem amigo que você sabe o que você quer falar, que você gosta, que você se sente mais à vontade. Você sente isso com um amigo, mulher, homem, enfim, parceiro. Isso. E, gente, eu queria saber de vocês aí que estão nos assistindo em casa. Vocês já passaram por alguma relação superficial? Estão passando, acha que estão com dúvida? Manda mensagem aqui pra gente que a gente vai responder pra vocês aí ao vivo. Aproveitar a doutora Meire aqui, psicóloga, já aproveita, gente, manda a mensagem que você tiver, 96586-1493, que a gente já vai responder. Tô esperando, hein? Agora, veja, né? Por que nós estamos nessa doença, que pra mim é uma doença, das relações superficiais? É perigoso? É perigoso. Como que a gente pega, por exemplo, isso e entende que é perigoso e a gente consegue sair dessa relação? Porque às vezes a pessoa fica tanto tempo ali, ela não consegue sair. Isso, porque isso está acontecendo dentro de casa. Então, os pais não têm mais intimidade com os filhos. Tem uma pesquisa que mostra assim, que os pais, homens, eles estão passando, tipo, 17 minutos por semana com seus filhos adolescentes. É muito pouco. Deus. O tempo de contato com esse filho. Como que a gente faz? Porque assim, Entende? eles também se deixar, só quer ficar dentro do quarto. Você tem filho adolescente, por isso que ela tá perguntando. Então, é por isso que eu falo assim, que o amor incomoda. Por quê? Porque a gente tem que lutar por esse amor, né? É brigar por ele. Então, é assim, é sempre... o meu também é adolescente. Então, mas tudo tem a ver com hábito. Nós vamos ter que criar hábitos de alimentar este amor, essa relação. Então, significa ter um tempo de qualidade. Então, é assim, ó, eu combino com meu filho, olha, meia hora antes de dormir, a gente desliga, eu desligo o Wi-Fi, que é para aquele negócio, o celular não funciona mais. Deitamos na cama, juntos, para a gente ter a proximidade física. Me conta como foi teu dia, a gente conversa sobre o que está acontecendo e tal. Estimula o adolescente a falar, a estar junto, a estar na presença.
ter o carinho, aquela coisa toda. E nesse momento, é o momento também que a gente traz o alimento espiritual. É o momento onde a gente está fechando o dia e o sono, ele é uma pequena morte, né? Onde a nossa consciência sai e de manhã, como um milagre, você fala, tô vivo, né? E aí você tem um novo dia. Então, assim, é você dar significado para esses pequenos milagres. E quando você chega à noite, é como se aquele ciclo fechasse. Sim. Então, nós temos na vida um grande ciclo, né? Começa no nascimento e ele vai até a morte. E vamos ter pequenos ciclozinhos, né? Que são os dias, por exemplo. Ele começa e ele termina. Então, a reflexão com o filho. E aí, como é que foi teu dia? Valeu a pena? Você fez algo que você se arrependeu? Poderíamos fazer algo melhor? Como que a gente pode ser um ser humano melhor hoje ou amanhã? Entende? Então, esse tipo de raciocínio é importante ser trazido em algum momento do relacionamento. Por exemplo, no caso dos casais, tem casais que acham que tem intimidade. Por quê? Porque vai para o cinema junto, porque janta junto. Vou falar uma coisa para você, jantar junto e ir para o cinema não é intimidade. Isso são atividades que você faz na companhia da pessoa e você pode não trocar uma palavra com essa pessoa significativa. Ela só é sua companhia, seu step, porque você não quer sair sozinho e aquela pessoa está lá, então vai com você mesmo. Você entendeu? Mas não existe uma troca. Como entende? é que a gente identifica, então, a intimidade? Porque aí a pessoa vai falar, então é só a questão sexual. Isso, e não é, né? Porque tem gente que transa e não sabe nem o nome da pessoa. Exatamente. Entende? Então, é justamente esses níveis. Você tem que entender como que você funciona nos 4 níveis. Então, você fala assim, eu tenho intimidade física? Tenho. A gente se abraça, a gente se beija, porque tem casal que já não faz mais nem isso. Eu tenho a intimidade emocional, quer dizer, a gente conversa sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas angústias, sobre aquilo que me dá mais medo, sobre os meus desejos. No caso da intelectualidade, né? A gente discute alguma ideia, que tipo de assunto que a gente fala, ou nós só falamos de conta para pagar? Porque, cara, conta para pagar e problemas de casa não trazem um nível de profundidade, isso são coisas corriqueiras. São coisas práticas do dia a dia, isso não vai alimentar a tua alma, isso é resolução de problemas que fazem parte do dia, todo mundo tem que pagar a conta, mas isso não traz a intimidade. A intimidade é quando você puxa um pouco, você aprofunda um pouco mais. E no caso da espiritualidade é assim, qual é o nosso propósito como casal? Qual é o nosso compromisso como casal? Por exemplo, se eu conheço o meu marido ou o marido conhece a esposa, qual é a parte do caráter dessa pessoa, da personalidade dela, que eu estou ajudando ela a superar, a melhorar, sabe? Então, porque a gente tem que chegar lá na frente e dizer assim, ó, essa pessoa contribuiu com a minha vida, eu contribuí com a vida dela, e a gente olha para trás e fala assim, olha como nós evoluímos, olha como nós nos tornamos um casal melhor, como nós nos fortalecemos como seres humanos, independente de estar junto ou não, aquela pessoa foi importante para a lapidação do meu caráter. Então, a espiritualidade não é ir para a igreja junto, mas é ter esse vínculo e esse compromisso de tornar a outra pessoa melhor, ou seja, é um serviço. Então, nós estamos a serviço da outra pessoa, nós estamos amando aquela pessoa, nós estamos cuidando não só da alimentação dela, do bem-estar dela, mas a gente também tem essa preocupação com relação ao espírito. E isso tem a ver com a lapidação das virtudes, né? O quanto que eu torno essa pessoa mais responsável, o quanto que eu torno ela mais independente, autônoma. Porque às vezes, nessas relações abusivas, por exemplo, você pode ver que existe às vezes uma manipulação para que o outro não cresça. Isso acontece na relação de mãe e filho. Então, às vezes a mãe faz tudo pela criança, a criança cresce, já tem 20 e tantos anos, não sai de casa porque não sabe trabalhar, porque não sabe fazer as coisas sozinho. E depois a própria mãe se queixa, que fala, ó, meu filho tem aí 30 e tantos anos, não sai da minha casa. Entende? Ela mesma se queixa, mas ela não ajudou esse filho a evoluir. Ela não ajudou esse filho a se tornar autônomo. Então, a gente tem que ter essa consciência, percebe que é tudo uma questão de consciência. Você tem que entender qual é o teu papel na vida das pessoas e qual é o papel das pessoas na sua vida. Se elas te alimentam ou não te alimentam. Porque tem gente, meus amigos e minhas amigas, que não vão te alimentar porque eles não podem. Então não dá para você cobrar de alguém algo que essa pessoa não vai poder te entregar.
Então, tem algumas mulheres que entram em relacionamentos superficiais, que não passa daquele oi-oi, e ela quer ser amada num nível que esse cara não tem condições de dar para ela. Então, quando você tem essa consciência da tua necessidade e aquilo que a pessoa pode te oferecer, cara, como é que você vai cobrar algo que a pessoa não tem para te entregar? É da murra em ponta de faca. É mendigar, né? Também é ficar comendo migalha, né? Isso. Entende que muitas vezes a nossa carência faz isso. O que é a carência? É quando você entra num ralo emocional e você perde a sua capacidade de pensar. Então, a nossa inteligência é o dom divino que nós recebemos de Deus e nós não utilizamos. Então, muitas vezes, na terapia, o que a gente faz? A gente vai trazer a nossa inteligência de volta. Porque como que a gente se envolve em problemas emocionais e a gente vai para a terapia? É quando a gente se perdeu tanto nas nossas emoções e sensações que a gente perdeu a capacidade de raciocinar, isso a gente chama de inteligência emocional, sobre os nossos problemas e a gente não consegue sair deles. Aí eu preciso de alguém que me olhe de fora e que, de uma forma neutra, ela me ajude a solucionar aquela bagunça que eu fiz comigo mesma, entendeu? Muito. Doutora Meire, nós temos uma mensagem. Gente, Eba, acorda pra que vida! legal. Bora mandar mensagem aqui, olha só. Sim. Lídia Macedo, de São Paulo. Sou muito dependente emocionalmente do meu marido. Será que isso é certo? Sou casada há 31 anos. Pois é, Lídia, né? Isso. Lídia, olha, você sabe que isso acontece muito com as pessoas. E não é só de relacionamento de homem e mulher, mas filho, às vezes, é dependente de mãe, entendeu? A dependência, ela não é legal, ela não é positiva, tá? Por quê? Porque a relação saudável, o que é a relação dependente? É assim, ó, é o cuidador e o doente, sabe? O doente, ele não vive sem um cuidador, então ele depende do cuidador para dar comida. Como um bebê depende da mãe para dar comida, se a mãe não fizer, esse bebezinho vai morrer, não sabe fazer nada. Então, essa é uma relação de dependência. Aí tem outra relação, que é de total independência, do tipo, dane-se você, eu vou viver minha vida e tal. E o certo seria de interdependência, ou que seria assim, eu consigo viver sem você, mas eu gosto muito de viver com você. Então, eu escolho viver com você. Não é por uma necessidade, não é porque, caramba, eu vou morrer sem você, você entende? Então, o que a Lídia está trazendo pra gente é isso. Por exemplo, ela pensa assim, nossa, se meu marido me largar agora, eu tô lascada. Porque, às vezes, não é só a dependência emocional, mas a financeira. Entende? Então, às vezes, você fica numa relação não pelo que deveria ser, que é esse compromisso de tornarmos pessoas melhores. Por isso que nós estamos juntos nessa causa. É porque eu dependo do dinheiro dele, é porque eu dependo do olhar dele. E isso significa que eu não fiz isso. Então, o ser humano maduro, ele tem que ser capaz de se autossustentar em todos os níveis. Isso não significa ser arrogante, do tipo que eu não preciso de você. Mas eu preciso saber que eu tenho dignidade. A mulher, ela precisa trabalhar porque ela precisa conhecer o valor dela. Não é para ela viver sozinha, sem homem, que não precisa de homem. Não, é para ela olhar para ela e ter a dignidade de saber que ela pode gerar renda, capaz, que ela tem valor, que ela é valorizada. Né? E nós estamos nesse processo, né, de autoconhecimento, de sair dessa bolha, né, que a gente tem isso mesmo, mas sem querer se tornar homem, que eu acho que esse é o ponto que às vezes muitas mulheres se perdem, porque elas querem competir com o homem, nós não somos assim. Né? Nós temos a nossa natureza, o nosso jeito de fazer as coisas, né? Então, Lídia, o que eu te aconselharia? Lídia, começa a olhar um pouquinho mais para você no sentido dos seus talentos. O que você faz de bom, que você faz fácil, né? Começa a ganhar um dinheirinho com isso, sabe? Se você tem um tempinho, se você faz bolo, se você faz doce aqui no programa, ensinam tantas receitas maravilhosas. Você pode pegar e fazer. Se você faz bem, por exemplo, sai, oferece para as pessoas, vende, começa a se testar no empreendedorismo, por exemplo, porque quando você começa a perceber que você oferece um talento que é muito fácil para você e você consegue receber esse dinheiro de volta,
Meu, é uma sensação que acho que é indescritível para todo mundo, né? Quando você consegue ganhar o seu dinheiro, você fica tão feliz. Você fala assim, puxa vida, eu posso. Vai comprar as coisas que você gosta. Então você entra nesse fluxo, né, de energia e de autoconfiança. Eu preciso me despedir, que já acabou. Ai, que pena! Chegou várias mensagens, mas a gente já faz o convite para você voltar. Isso, por Passou favor. muito rápido, mas passa os seus contatos pra gente. Sim, por favor. Beijo enorme. Gente, olha só, você quer mandar pergunta, vai lá no meu canal do YouTube, Meire Camia. No meu Instagram tem todo dia o conteúdo diferente, que também é Meire Camia. Se você precisa de uma mentoria para esse trabalho de empreendedorismo, eu tenho uma mentoria que dura 3 meses e que certamente vai te ajudar e vai virar a chave, porque é uma chave que vira na tua cabeça para você conseguir ganhar essa confiança e seguir o teu caminho aí de sucesso, tá legal? Manda também, eu vou passar um WhatsApp aqui, ó, é 11 973320236. Acho que tá aí. Perfeito. Obrigada, Muito obrigada. Bia.